Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo. Peraí. Primeira frase. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, assim como eu estou. Bem em Deus, bem em Cristo Jesus. Da onde a gente tira a nossa força, da onde a gente tira a nossa energia, para a gente poder estar num domingo como esse, depois de um louvor como esse, depois como uma oração pela manhã e se sentir abraçado por Deus, se sentir abraçado por Cristo. Mas, já que está gravando, eu queria ressaltar aqui, porque eu falei antes, não estava gravado, mas eu amo ver o Marcelo, de novo, eu amo ver o Marcelo dando os avisos paroquiais. O Marcelo, cara, o Marcelo é meu brother, Marcelo é um irmão para mim. Como muitos aqui são meus irmãos em Cristo Jesus, e eu considero alguns dos meus irmãos também. Hoje eu queria falar com vocês o seguinte, a gente vai falar durante 3 semanas sobre Salmo. A gente estava conversando, a gente vai falar sobre Salmo, para a gente dar uma respirada para você entrar num outro tema de Tessalonicenses. E hoje eu escolhi um tema de Salmos que talvez, óbvio, se você já leu, releu, viveu e vive, vocês vão entender ou vão ficar bugados agora. Eu já deixei a minha Bíblia aqui, aberta no Salmo 91, é o que a gente vai falar. Salmo 91 é um livro que fica mais aberto nas casas, dentro de um carro pegando sol, a Bíblia queimando lá. E, Wash, o que você vai desmistificar o Salmo 91? Talvez eu vou querer trazer uma clareza para você que talvez você fique pensando que a igreja e algumas pessoas, como eu também me incluo nessa, de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 achando que vai ser a nossa proteção. E sabendo que a nossa proteção vem de Deus. O que a gente vive, baseado no que está escrito em Salmo 91, é uma outra coisa. O Salmo 91, muitas das vezes, é como se... É uma promessa, mas assim, ela fica aberta ali, como se fosse um amuleto. Como se fosse um pingente, sabe aquela pingente sabe, o pé de coelho, alguma coisa assim relacionada a isso, que você fica assim, sem saber. A minha fé está firmada ali. A sua fé, se a sua fé estiver firmada nesse livro aqui, e hoje eu estou com um livro diferente, hein? Tá aí, Dalber. Hoje é com ela. Se a sua fé estiver firmada nesse livro aqui, somente no livro, sem entender, sem compreender, sem tentar ao menos pegar e parar algum tempo da sua vida e olhar para aqui e falar assim, Deus, me dá clareza da tua palavra. Não vai funcionar, nem com o Salmo 91, nem de Gênesis, Apocalipse. Em nada vai funcionar. Sabe por quê? Porque talvez a sua fé não está baseada na pessoa certa. A gente fala muito de eu confio em Deus, eu confio em Cristo, eu confio num homem, Não, olha, parece uma loucura que eu vou falar.
Teve alguns dias atrás eu falei sobre confiar e a gente ter a nossa esperança confiada e baseada em Cristo. Mas a gente é muito falho e às vezes a gente deixa muito a desejar e às vezes a gente confia não confiando. A gente acredita não acreditando. A gente espera demais em algo e que é mentira talvez para a gente porque a gente não confia naquilo que realmente é para ser confiado. Caraca, Washington. O que você quer chegar comigo? Eu quero chegar com você. Eu quero primeiro a gente ler o Salmo 91, que é uma oração que há um tempo atrás também eu falei sobre isso, num momento de oração, que eu, quando me converti, eu usava alguém me deu da igreja, me imprimiu, me deu esse Salmo 91, linkado com Efésios 6,10. Com a couraça da justiça, capacete de salvação. E aquilo eu tinha colado no meu guarda-roupa. E também eu achava que aquilo era uma proteção para mim. Porque eu não lia a Bíblia, então eu achava que o texto que estava ali era o suficiente para me proteger. Até então eu conheci o verdadeiro Cristo da minha vida. E como eu disse no início aqui, talvez não está gravado, mas a minha fé está firmada nele. E por isso, a gente se abala, a gente fica às vezes sem norte, sem saber o que fazer em determinadas coisas, mas sabendo que Deus te traz a paz, te traz um refrigério, te traz algo que te deixa leve. Por alguns momentos te deixam atemorizado. Por algum momento você fica aflito, mas por algum momento você fica como? Em paz, porque aquele que traz a paz está dentro de mim. E eu queria que a gente lesse o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, é isso? Com as suas penas, e debaixo das suas asas te cobrirás. E a sua verdade será com o teu escudo e broquel. Bom, essa luzinha está me atrapalhando. Mas se eu virar para trás, vai ficar feio? Depois o Serginho dá um jeito. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Me ajuda? Para ver se vocês estão pegando. Em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei
com longos dias, e ele mostrarei a minha salvação. Finish? Ok. Tão forte e pesado é para nós esse salmo. Não é somente como um amuleto, mas é como você entender e viver isso dentro de você. Ele não pode ser somente aberto e deixado de lá, para um sol queimar dentro do carro, ou de uma segurança, ou simplesmente você escrever a sua camisa e viver, e não viver o que a palavra mostra para gente. E aí a gente entra aqui em algumas contradições desse salmo. Por quê? Na verdade, no original não dá para saber quem escreveu o salmo, tá? 91. Muitos acham que foi Moisés, outros, Davi. E aí, então, ninguém sabe quem foi. Então, vamos deixar para quem? Anônimo. Tá certo? Vamos deixar para o anônimo. Porque um fala um, outro fala outro, fala outro. Então, alguém escreveu para nós. Tá? Então, na tradição hebraica, realmente não tem autor identificado no original. Não identifica quem foi. Quem foi? Foi o Marcelo? Foi o Johnny? Quem foi? O Adriano? Brincadeira à parte. Mas a ideia aqui é não só tentar desmistificar, mas mostrar para vocês que tem uma contradição, porque a gente se afirma em Salmo 91, mas está dizendo que a gente vai ter alguma... Olha lá. No 15, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e dela o tirarei e o glorificarei. São coisas que a gente fica pensando, como eu vou glorificar na minha angústia? Como que ele vai me tirar de uma situação? Como que ali é uma promessa, galera. É uma promessa. E aquilo ali é para a gente viver no dia a dia. Eu acho que a letrinha lá, eu brigo tanto com o pessoal aqui, aí atrás acho que tinha que ser um pouquinho maior. E que eu não estou enxergando muito bem, Mas sabe como é que é? A idade vai chegando. E aí, mas eu vou acompanhar aqui do meu aqui, tá bem? E a gente precisa entender que o nosso verdadeiro esconderijo aqui é uma pessoa. Lá no início, volta lá, ô bonitão. Lá no início está aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É uma pessoa. E essa pessoa quem é? Yeshua. É Jesus. Tá certo? Ele morreu por mim, morreu por nós, para trazer essa paz. Sobre ele, todo o castigo foi levado. Ele foi maltratado, foi cuspido, foi xingado. E aí, sobre ele, e por que a gente vive algumas coisas na nossa vida hoje? A gente não consegue ter uma vida, talvez, totalmente santa, porque sempre seremos pecadores, tá certo? A gente vai sempre ter erro, a gente vai ter falha. Agora, se a gente confia num homem, não tem como. Mas se a gente confia na pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus, a gente fica mais descansado. Pode vir qualquer coisa, tempestade, pode vir tribulação, pode vir tudo. Pode vir a peste que voa meu dia, pode vir o terror noturno. E você vai conseguir se manter de pé. Vai conseguir se manter vivo, vai conseguir se manter cheio de energia. E isso aqui não é somente para a gente poder deixar.
ele aberto e não viver. E não seguir. Pelo menos tentar. Sabe? E aí a gente fica tentando entender o seguinte, porque nesse texto, nesse contexto aqui, existe uma pessoa que também foi chegar para Jesus e falar assim, ó, usou o versículo que está no Salmo 91 para afrontar ele. Levou a essa pessoa que morreu na cruz por mim, por você, a falar com ele, a levar ele para o lugar alto e falar com ele que se você é filho de Deus, atira lá de baixo, que é porque está escrito aos teus anjos da ordem ao teu respeito. A gente estava falando esses dias que a gente coloca muita culpa, né, em Satanás, demônio, sei lá, na figura que você quiser colocar. E o Marcelo, eu acho que foi o Marcelo que falou que ele tem raiva da gente porque a gente bota a culpa nele. Porque a gente faz algumas escolhas que acarretam num atraso da nossa vida que a gente nem percebe. E a gente culpa o indivíduo lá, Satanás. Por quê? Porque a gente faz besteira. E aí depois a gente quer achar que um amuleto ou qualquer outra coisa assim vai te salvar. É diferente de um cara que trabalha. Eu lembro muito bem isso que o Marcelo colocou aqui uma vez na oração, que de um caveirão, né, Marcelo? Isso mesmo. Eu me lembro disso, que a gente precisa colocar, a polícia precisa colocar o colete, né, a couraça ali, para evitar de alguma coisa aconteça de mal com você. Mas se você não colocar, você corre o risco de levar um tiro, uma bala perdida. E se você for inadimplente nessa condição de não se proteger e não fazer aquilo que realmente é para fazer, você não consegue. Você vai se ferir, você vai se machucar. E não é somente em confiar em homem ou qualquer escudo protetor normal. É buscar proteger nele. Gente, não é que eu estou pegando a Bíblia, mas é na palavra dele, é no que o Senhor mostra pra gente, tá certo? Então, aqui, nesse primeiro versículo, Jesus é aquele que habita no esconderijo. Aqui o Salmo fala que alguém precisou morrer por nós para trazer a nossa salvação e viver, e para que a gente viva sob a proteção dele. E é sobre as asas dele, é sobre o cuidado dele, sabe? Eu sei que muita gente ora por mim. E a igreja ora, todo mundo ora. Mas sabe quando é aquele momento que você se sente que está seguro? Por incrível que pareça, hoje pela manhã eu estava aqui orando, e a sensação que na hora da oração, que é tão importante para a gente, parecia que eu estava sendo abraçado. Não tinha ninguém perto de mim. Mas parecia que eu estava sentindo abraçado, sentindo acolhido. Sabe? Parecia que eu estava sentindo um alívio. Tipo, seguro. Por quê? Porque é só porque eu estou na igreja? Porque é só porque eu estava aqui orando? É porque eu estava ouvindo depois um monte de canções que me levava a ter uma conexão com Deus? Não, porque eu levei a minha fé e a minha esperança naquele que derramou o sangue por mim. Pode ser um clichê, pode ser qualquer coisa que você pensar, mas alguém se sacrificou por mim. E eu preciso que a minha vida seja voltada somente para Ele. Então, por isso, eu estou aqui. Que, para mim,
É o meu maior prazer. É o meu maior prazer de poder estar compartilhando algo com vocês que talvez vocês já sabem. Porque a maioria das vezes a gente está pregando para gente crente já velho. Mas tem pessoas que não entendem. Não é somente pegar e falar assim, gente, está acontecendo tudo comigo. Ah, minha Bíblia está aberta. Sabe, eu tenho buscado, eu tenho isso. E por que as coisas acontecem comigo? A única coisa que a gente vai entender é só na glória. Não tem como a gente entender agora. Tem coisas que não é para agora. Tem coisas que é para o futuro. Tem coisas que a gente vai entender só depois. Tem coisas que a gente passa nesse exato momento que a gente não vai entender por que tudo está acontecendo. Ah, mas aqui a palavra aqui no Salmo 91 está falando que ele é meu escudo, ele é meu broquel. Ele me protege, ele me guarda. E por que eu passo? Por que você passa? Vai dizer. Vai entender. É para a gente buscar mais a Deus? É para a gente viver uma vida regrada, tão justa, tão limpa, tão pura? É também. Mas existem escolhas que nenhum salmo, nenhuma palavra da Bíblia que vai te defender porque você escolheu fazer. Você escolheu o caminho. Você escolheu. Então, quando eu escolho, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, ele descansará. Eu preciso entender que ele é o meu refúgio na minha angústia. Sabe que interessante que quando a gente prega, a gente deve trazer uma palavra, tudo que há na mensagem se conecta com a nossa vida, do que a gente passa. Já parou para pensar? Tudo se conecta. Porque às vezes a gente está aqui, a gente está falando de algo e vai, poxa, fulano passa por isso. Pum, ciclano passa por aquilo. Pum, fulano é isso. Poxa, fulano é aquilo. A gente faz um auto-julgamento ou sem entender e apontar uma situação, sem mostrar que Jesus está mostrando na sua palavra que há algo que precisa ser modificado, há algo que precisa ser feito. Isso depende de nós. Então, tem muita coisa que acontece para nós, na nossa vida, que a gente não vai entender nesse exato momento. Financeiro, saúde, em tudo. Trabalho, tudo. Aconteceu. E eu não vou falar para você porque aconteceu de você talvez perder o emprego porque Deus vai te dar o melhor. Talvez aquele não é o emprego realmente, mas pode ser que tenha algo mais apropriado para você. Não vou dizer para você, porque você está 100% saudável, que talvez você não possa ter algo. Pode ser. Também não pode ser. Ah, eu acho que está fazendo um joguinho de palavras que isso, aquilo. Não, estou querendo dizer para você que a nossa esperança tem que estar em Cristo. A nossa esperança tem que estar em Deus. Tá? A nossa proteção, sabe por quê? Colossenses 3,3 diz que quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, Colossenses 3,3 diz que porque estáis mortos, a vida está escondida em Cristo, em Deus. Toda vez que eu coloco a minha esperança em Deus, eu sei que minha vida está escondida em Deus. Agora, como a gente vai entender que a nossa vida está escondida em Deus? Quando eu começo a buscar as coisas do alto, quando eu começo a buscar as coisas de Deus, quando eu começo a buscar as coisas que vão fazer que Deus seja o destaque da minha vida. A minha família é importante? É. Mas Deus é importante o máximo. Amarás teu Deus
primeiro. A minha família vem depois. A igreja vem depois. O meu trabalho vem depois. A gente coloca as coisas em lugares que não é para ser colocado. A gente coloca coisas, a gente se refugia em algo que não é em Deus. A gente finge que a gente coloca a nossa esperança, a nossa fé em Deus, mas não é. A gente se refugia em outras coisas. A gente se preocupa, eu vou distrair minha cabeça em outras coisas, eu vou fazer. É bom, mas eu vou distrair talvez, em fazer mais dinheiro. E talvez, eu vou botar no tempo de hoje para a gente poder entender, tá? Todo mundo é maduro, então vai entender o que eu quero dizer. Na academia. Se eu fosse colocar isso no tempo da minha academia, tem mais de um mês que eu não vou treinar. Porque tem coisas que é prioridade da minha vida, que hoje é minha esposa. Deus me sustenta para cuidar. E isso tem que ser o nosso maior valor. Buscando a Deus, para Ele te dar o conhecimento e a paz para poder cuidar. Então, você precisa dizer todos os dias uma frase que está escrita ali, no texto. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. É nele que eu confio. Prioridades e prioridades, tá? Se eu confiando nele, ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Pula mais um aí, bonitão. Isso. Ele vai me livrar, porque ele precisa. Deus não precisa da gente. A gente que precisa dele. Às vezes a gente inverte o papel, né? A gente acha que Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente. Ele fez a gente para a gente poder fazer a vontade dele agora. Então vai lá, prega, vai lá, faz. Os empecilhos vão vir. Desse mundo vai ter aflição, meu filho. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo por você. Então, vida que segue. Bora para cima. No meu status do meu telefone tem um texto assim de Salmo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Meu irmão, se eu te falar uma coisa, esse texto é uma verdade para mim? É. Mas se no natural me colocar no raio-x e colocar lá o Washington lá, tá cheio de buraco. Tá cheio de buraquinho. Por quê? Porque no mundo teremos aflições, mas eu preciso sobreviver. Tem alguma parte que não pegou, que é aqui e aqui. Mas o resto tá cheio de furo. E talvez a gente precisa cantar a canção que o reino te cantou, me quebra, me faz um pedacinho e depois me reconstrói. Não vamos entender o que a gente passa hoje. Mas tem bom ânimo. Tem de bom ânimo. Só naquele momento que a gente estava aqui cantando, adorando, a gente podia ter ido embora para casa. E às vezes pode ser que um dia chegue isso, a ponto de chegar aqui, orar, tomar um café, ter comunhão, adorou o Senhor e bora para casa. Bora curtir a família, bora amar mais a família, tá com meu filho, tá com a minha esposa, tá com as pessoas que eu amo. Por quê? Porque o Deus da paz habita dentro de nós.
E a gente é grandinho o suficiente para entender que Ele é a paz que reina dentro de nós. Agora, se a gente não quiser entender também, muitos males que acontecem a gente não vai saber. Então, o homem perfeito nessa história, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele morreu por mim, poupando a nossa dor, livrando o nosso, tirando, carregando todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, para a gente ter uma vida plena. Vamos lá? Vamos vencer? Vamos seguir em frente? Vamos não somente pegar uma parte da Bíblia e carregar como um sermão simplesmente que achou bonito, que achou uma proteção. Não. Eu sei que tem muita gente que tem um livrinho de... Vou ver qual vai ser a mensagem do dia hoje para mim. E eu vou dizer para você, a mensagem do dia é: confia nele e ele mais o fará. Está sempre nos caderninhos. Mas aqui de dia é: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará, mais ele fará, mais ele fará. Nossa, agora foi igual os pentecostais, né? Mais ele fará. Então vamos lá. Ele venceu tudo. Ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, para fazer tudo. A gente usa a nossa autoridade para quê? Em quê? Como? Como? A gente precisa entender muito bem isso. Que tudo se baseia em Cristo, em Jesus. Quando a gente faz isso, todas as coisas vão cooperar para nós. Então, eu sei que a gente pensa um pouco fora da caixa. A gente fala até coisas que talvez, que realmente, como o Marcelo falou, lá no Conexão você discute, fala. A gente tenta trazer algo para você que você começa a pensar: eu tenho confiado em Deus, eu tenho confiado em quem? Toda palavra que é pregada aqui, ela precisa trazer a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu sair daquele portão lá fora, Cristo tem que soar. Ele tem que ser. A gente tem que encontrar com alguém e falar: Cristo te ama. Cristo é a razão de nós estarmos aqui. Mas tem muita gente que não tem consciência ou saúde mental para entender. Aí se afunda em outras coisas, vai em outras coisas. Mas a gente precisa insistir e sair daqui declarando. Aí, porque quando a gente se converte, a gente prega até para um cachorro. Até para um cachorro na rua a gente quer pregar. Até para alguém que não está nem aí a gente quer falar. E aí a gente precisa falar: olha, Jesus te ama, e eu também. Mas é tão bom você caminhar na presença dele. Vem comigo, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar. Porque vai vir várias coisas para você e você precisa ter estrutura para aguentar. A pergunta é: você tem estrutura para aguentar? Você tem quanto tempo ainda na sua bateria, na sua reserva para aguentar? Você tem quanto tempo de reserva? Tem até um filme, o Reynolds é o cara do filme, ele sabe que tem um filme que tem a bateria, o nível de bateria. Qual é o nome? Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. Ah, tá aí. Tem uma bateria aqui, ó. E quanto mais tempo você perde, ela vai acabando. E aí você precisa fazer para ganhar, e você precisa fazer qual o tempo de energia que você tem para viver
e estabelecer a sua vida naquele que é o nosso esconderijo, que é o nosso refúgio. Qual é o tempo que você tem? Quanto tempo você tem? Galera, teve a Copa do Mundo. Uma loucura. Doideira. E aí eu tava mandando foto pro Serginho. Serginho, só aqui na minha rua bateu os que vi, sei lá. O Adriano acho que tem ganhado dinheiro, né, Adriano? Com batida de carro. Mas muita batida de carro. Muita. Porque as pessoas estão preocupadas, estão tentando voltar, se entregar num algo que não faz sentido. Você pode curtir, você pode zoar, você pode fazer o que você quiser. Mas você precisa entender que tem vidas, tem pessoas, tem gente que precisa de entrar debaixo do esconderijo. Está perdendo o foco, está perdendo tudo. Quanto tempo de bateria tem? Quanto tempo de bateria tem? Qual é o tempo que você tem? Eu queria aqui encerrar. Eu tinha várias outras coisas aqui para falar. A gente tem pouco tempo. E não quero também ser muito taxado. Mas eu queria que você fosse para casa. Pegasse o Salmo 91. Lesse. Meditava nele. Mas medita nele como você nunca fez. Acredito que muita gente nunca fez. Leia. Faz uma comparação. Fala para Deus, Deus, me dá aqui. Abre a minha mente aqui, para mim poder entender realmente o que o Senhor quer dizer. Por quê? Porque eu acho que vai trazer muita clareza. E se você tiver alguma dúvida, eu não vou estar nos conexões, então quem vai estar lá já resolve a bronca para mim. Luan, Marcelo, David. A galera aí vai, pum, resolve para mim. Mas leia em casa, reflita nisso. Não deixe isso daqui somente. Se você tem a sua Bíblia aberta, por favor, feche ela e medita nela. Sabendo que ali há uma promessa para a gente. Mas que a gente precisa entender que aquele que deu a promessa é muito maior para nós. E aí você vai pensando, Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas se eu estou aqui ainda, é porque o Senhor está me guardando. O Senhor está me protegendo. Então, na sua angústia, sabe a quem clamar. Na sua angústia, sabe a quem pedir. Você tem pessoas que pode confiar e falar. Tem pessoas, tem pessoas que se você pega, mas tem alguém muito maior, que é invisível, que fez tudo isso daqui, os céus e a terra, que ele está olhando para você a todo momento e está falando para você, eu te seguro, eu te protejo. E aí, basta a gente acreditar. Basta a gente acreditar. Acredite, confie, que tudo vai dar certo. Tudo vai passar. É difícil? É. Mas acredite, vai passar. Vai passar. E aí, quando você for para sua casa e com quem você tiver a possibilidade de se borrifar, eu e Serginho, a gente fala muito isso, de espirrar como um borrifador em outras vidas, espirrar Jesus, borrifar Jesus. Né, Adriano? Faça isso. Faz igual o Adriano, abre um vídeo, bom dia, gente, tem uma palavra de Deus para você. Faça isso. Use a rede social para poder falar algo de Deus para alguém. Use o seu tempo para falar do amor de Deus para alguém. E aí, tudo vai ficar mais leve. Você vai sentir mais leve. Tá bom? Vamos orar?
a gente podia, né, orar o Salmo 91. Mas a reflexão de casa, leia, medita, ore, peça ao Senhor para que Ele abra sua mente, seus olhos a enxergarem o que Ele lá na frente tem preparado para você. O agora está aqui, mas lá na frente, o amanhã, a gente não sabe. Então, vamos intensificar isso hoje, tá bom? Pai, muito obrigado por hoje. Obrigado por o Senhor me ter dado essa oportunidade de estar aqui na tua presença, de poder ouvir as canções que retratam o seu trono, que traz um refrigério para a nossa alma. Obrigado, Jesus, por mostrar para a gente que a gente está buscando o Senhor. A gente tem vários defeitos, a gente tem várias situações, mas a gente precisa realmente confiar no Senhor. E eu me entrego a minha vida ao Senhor e confio no Senhor. E por isso continue me sustentando e sustentando a igreja do Senhor, sustentando cada família aqui, Deus. Porque eu sei que vamos ter várias situações, dificuldades para enfrentar, mas sabemos que o Senhor vai nos fortalecer todos os dias. Então, nos dê um dia, Senhor, cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia, cheio de vida, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos guarde e nos leva para casa em segurança, Senhor, para que nada possa impedir o teu poder e o teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, é isso. Deus abençoe. Te espero que na semana que vem aqui. Tenha um bom domingo. E bora vencer e acreditar naquele que nos deu a vida.